Jó capítulo 1, versos de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Hoje nós temos um dia tão especial e queremos falar um pouquinho sobre esse tema, modelo de pai. Uma mensagem que vi, uma pequena mensagem do reverendo Hernandes, e ela, sempre quando eu penso no Dia dos Pais, eu lembro desta mensagem, um ensino para nós. Deus concedeu a nós, pais, parabéns pelo nosso dia, um privilégio e também uma agradável responsabilidade. Perceba aí a ênfase da palavra agradável responsabilidade. Às vezes a gente pensa em responsabilidade como algo duro, algo ruim, algo difícil. Eu não quero, mas que bom que nós temos responsabilidades no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, e como um pai que pode perceber que Deus o abençoou. Todos nós somos filhos de Deus, e Deus delegou os seus filhos a nós para cuidarmos dele como pai. Já pensou? Muitas vezes você não tem coragem, de dar o seu filho para alguém. Não, cuida dele aí. E Deus falou assim: não, esse aqui é meu filho, mas você vai cuidar dele por um bom tempo, você vai sempre estar orando, pensando nele, cuidando dele. Jó, então, é um modelo de pai. E aqui nós temos 4 pontinhos para nós nesse texto. Primeiro, Jó tinha uma vida íntegra. O verso 1 nos diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Essa é a ênfase aqui, Nós percebemos que quando nós lemos esse texto, dos versos 1 ao verso 5, nós temos várias informações, mas a informação principal aqui não era que ele era rico, não era que ele era um homem poderoso e que tinha muitas pessoas ao seu comando, mas a principal informação é que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E logo vem essa informação também sobre a sua família, falando que ele era um homem que amava a sua família, que tinha filhos, que tinha um cuidado especial para com a sua família. Pai, como pai, nós temos este exemplo, que é Jesus, que é perfeito, e nós temos na palavra de Deus os ensinamentos, que nós como filhos de Deus devemos obedecê-lo. E quando nós assim o fazemos, nós estamos aqui dando um bom exemplo para os nossos filhos. Eles vão com certeza olhar para nós, e muitas vezes, a partir daquilo que nós vivemos e nós fazemos, eles vão espelhar a sua vida. E nós temos essa importante missão e responsabilidade de dar testemunho para os nossos filhos. Em segundo lugar, aqui Jó cultivou a amizade entre os seus filhos. O verso aqui
4, diz que seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Na sequência diz: cada um por vez mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Esse relacionamento familiar, né? É bom quando chega uma oportunidade essa, como o Dia dos Pais, a família está reunida. À medida que nós podemos nos reunir, que moramos na mesma cidade, está sempre lá visitando o pai, conversando com o pai, e os irmãos também, né? Algumas famílias parece que eles têm só esse relacionamento com o pai, com a mãe, né? Quando não perde tudo até isso, mas não tem um irmão com o outro, de marcar o encontro, os irmãos se encontrarem. E aqui esse relato ele é bem interessante, que fala que os irmãos se reuniam para comer, estavam assim em união. E nós percebemos que isso tem a ver com a educação que aqueles filhos receberam de seus pais, e eles tinham este prazer de estar juntos. Esta formação, né, esse investimento na família deve ser um investimento na unidade da família, e praticamente, né, dando esses conselhos mesmo. Às vezes você tem que falar com o seu filho, você conversou com o seu irmão, você ligou para o seu irmão, você foi na casa do seu irmão e assim por diante. Terceiro lugar, Jó velava constantemente pela vida espiritual de seus filhos. O verso 5, a parte inicial, diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Ensino, zelo pela formação espiritual dos filhos, não foi algo apenas da infância, né? Ensina a criança, mas é um ensino para sempre, né? Quando chega a adolescência, né, meninos, fica mais evidente isso. Fala lá para o seu filho, na juventude, quando ele estiver uma certa idade, sempre devemos aconselhar os nossos filhos. Nós não podemos simplesmente falar: agora já eduquei, agora é ele que vai seguir o seu caminho. Não, nosso filho precisa sempre ouvir nossos bons conselhos. E mesmo quando não está relacionado a alguma questão, né, que nós estamos vendo, porque nós como pais não vemos mais muitas vezes aqueles filhos grandes, né? Nós falamos com eles, nós ensinamos a palavra, nós queremos que eles estejam ouvindo sempre a palavra. É uma oportunidade que a gente tem, né? A gente vê o mundo aí jogando tanta conversa fora, tanto pensamento em inutilidades. As nossas conversas em casa devem ter bons conceitos, devemos falar de coisas boas, devemos falar de princípios da palavra, e nós precisamos conhecer a palavra e assim ensinar essas palavras a partir do ensinar do falar, como também do agir, como nós já vimos. E o último ponto, Jó era intercessor dos seus filhos. Essa passagem aqui diz que ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó era um homem ocupado, era um homem de negócios, era um homem que tinha muitos compromissos, mas ele tinha prioridade na sua família, prioridade na sua vida espiritual. E quando a gente não tem tempo, a gente tem que arrumar esse tempo. A gente tem tempo para aquilo que é nossa prioridade. E é nossa prioridade orar pelos nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, conversar com os nossos filhos. A gente vê as pessoas cada vez mais isoladas e arrumando certos tipos de hobbies, passatempos, coisas para cuidar, né? Então tem gente que cuida de planta, tem gente que cuida de animal, né? Cuida de tantas coisas, mas nem sempre tem tempo para estar com os filhos, cuidar dos filhos. E nós somos chamados aqui a orar pelos nossos filhos. Como eu disse há pouco, nós não sabemos
o que se passa, mas nós sabemos que eles são pecadores como nós. E nós podemos sim orar: Pai, tenha misericórdia do meu filho, perdoe, indica o caminho, coloca no coração dele, muda o coração dele, para que ele possa assim estar seguindo aquilo que o Senhor tem, né? A vontade do Senhor. Nós oramos pelos nossos amigos, oramos pelos nossos irmãos da igreja, pelo nosso pastor, pela liderança da igreja, e oramos pelos nossos filhos, né? A SAF tem aprendido a fazer isso, e toda reunião tem um momento Ana, né? Em alguns momentos eu até falava, de novo, né? Mas sempre é oportuno, né? Uma pausa em qualquer reunião da SAF, ela tem aquela pausa do momento de orar pelos filhos, e nós podemos sim, e devemos individualmente, eu sei que todos oram, mas sempre separar esse tempo para interceder pelos nossos filhos. Deus nos deu um privilégio. A Bíblia fala de Deus como Pai, e que privilégio nós também sermos chamados de Pai. Deus nos deu a responsabilidade para que nós estejamos cuidando de nossos filhos, para que nós estejamos abençoando os nossos filhos, a nossa família. O papel do pai e da mãe é muito importante. Infelizmente, nós estamos vivendo em muitas famílias desconstruídas. Estava conversando com as nossas irmãs lá da UCP, né? Como está difícil hoje a questão das famílias, até o ponto de você ter dificuldade, né, de falar do Dia dos Pais, porque qual pai? Eu vou trazer os meus 2, os meus 3, né? Como que é? Ou aqueles que nem têm mais pai, né? Tem 2 pais, 2 mães, e a gente não sabe mais como cuidar disso. Mas Deus tem cuidado de nós, e nós não podemos desistir, nós não podemos dizer que tudo é normal, normalizar esta vida, mas nós devemos seguir o conselho, o modelo que nós temos, que em primeiro lugar é o nosso Deus. E como filhos nós temos esse Pai amoroso que cuida de nós. E nós, como esse modelo de Pai que é Deus, podemos ser o Pai abençoado, que também ama e perdoa e cuida do seu filho, sempre estará cuidando do seu filho. E nós, como filhos também, né, que temos nosso Pai vivo aqui na terra, devemos agradecer a Deus, e os que não têm também, né, agradecer a Deus pelo tempo que tiveram com Ele, e sempre, né, lembrar dos princípios, os conselhos do nosso Pai. Podemos ainda pedir ajuda, auxílio para o nosso Pai, conversar com o nosso Pai, e principalmente respeitar, né? Amar o nosso Pai, estar ao lado do nosso Pai. Com certeza, a oportunidade que nós temos, que Deus nos dá, para vivenciarmos, né, na família, esse crescimento, esta verdade. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos nessa manhã tirando esse tempo, como também no encerramento, para agradecermos a Deus pela vida dos pais que estão aqui nesta igreja. Ó Pai amado, que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas, nos fortalecendo, ó Pai, para que possamos servir ao Senhor e assim, dia a dia também, possamos abençoar os nossos pais, os nossos filhos, ó Pai, com os nossos ensinos, com aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Abençoe também cada filho, dando essa oportunidade, ó Pai, de ser grato a Ti, pela vida aqui na terra, e por não estar sozinho, Deus. Que cada filho possa saber que pode contar, Deus, com seu Pai, com suas orações, com seu cuidado, e que nós possamos estar, assim, sempre unidos, ó Deus, para aprender, para seguir os Teus santos caminhos. Obrigado pela Tua palavra, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.